Eu queria convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 40, a partir do verso de número 9. Semana passada nós encerramos, o estudo no capítulo 40, de 1 a 8, e agora nós vamos iniciar a leitura de Gênesis, capítulo de número 40, do verso 9 em diante. Amém? Acompanhe a leitura. Diz assim: o sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para me puserem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto haviam todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José lhe havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amém? Vamos orar? Pai, agradecemos pela leitura da Tua palavra, que somente lida já nos abençoa, Senhor. E rogamos a Tua bênção sobre este momento, onde estaremos falando acerca das palavras do Teu reino, palavras de vida ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, nós oramos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, semana passada nós estivemos falando sobre algumas características de José que deveriam ser encontradas em todos os crentes. Nós falamos de um José que se apresentou como servo quando
o carcereiro-chefe pediu a ele que ele servisse a esses dois cidadãos que eram altas figuras na corte de Faraó, mas que haviam caído em desgraça, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, né? E José serviu aqueles homens, mesmo estando numa condição semelhante a deles. Não se furtou a estar estendendo a sua mão e cuidar daqueles homens, mesmo estando na mesma situação. Falamos do José perceptor, não é? Daquele que, olhando para o semblante daqueles prisioneiros, mesmo estando cheio de prisioneiros daquela prisão, ele percebeu que algo diferente estava acontecendo com aqueles dois. E perguntou para os dois o que estava acontecendo, e eles falaram então que um sonho, cada um deles, tendo este sonho diariamente, não é? Aquilo estava perturbando e tirando a paz deles. E falamos que todo crente tem que ter esse discernimento espiritual, de olhar para alguém que está do seu lado e os seus olhos enxergarem aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar, não é? Que os nossos ouvidos ouçam aquilo que os ouvidos naturais não conseguem ouvir. E isto, irmãos, falamos para que a igreja seja abençoada. Então o José perceptor é a figura daquele crente que tem o discernimento espiritual de perceber as coisas acontecendo ao seu redor e assim então, não é, agir em nome de Deus. E falamos do José crente, daquele que, ouvindo da boca, não é, daqueles homens que ninguém poderia interpretar aqueles sonhos, José declara a sua declaração de fé falando: Deus pode. Se ninguém pode interpretar, Deus pode. E ele então, numa atitude ousada, fala para aqueles homens: olha, me digam um sonho, porque Deus vai dar a interpretação. E esta fé de José, crendo que Deus podia fazer aquilo que o homem não pode fazer, é que fez com que aqueles homens então abrissem o seu coração para José. E falávamos na semana passada que precisávamos de pessoas assim, de homens e mulheres crentes, porque o mundo sempre diz para a gente: olha, ninguém pode fazer isto. E aí você vira para aquela pessoa e diz: Deus pode. Ninguém pode curar, nenhum médico pode curar. E aí você vira e diz assim: Deus pode. Ah, ninguém traz essa resposta. Aí você vira e diz: Deus pode. Ah, ninguém abre essa porta, ninguém pode fazer isto. Aí você diz: Deus pode. E esta declaração abre portas, muda realidades e faz com que a igreja do Senhor tenha experiências novas com o Senhor a cada dia. E saímos daqui, não é, com esta palavra, edificados com o exemplo de José, sendo um exemplo que todo crente deveria seguir, não é? E isso então o Senhor direcionou para as nossas vidas. Hoje, irmãos, nós estamos aqui diante do texto que fala sobre o próprio sonho que perturbava aqueles dois homens. O copeiro-chefe, não é? Que tinha uma função semelhante à de Neemias, não é? Que era copeiro do rei, não é? Que servia a mesa e dava a comida na própria mão do rei, não é? E o padeiro-chefe que fazia as comidas que o copeiro levava para o rei. Então, esses dois homens tiveram sonhos que os perturbavam, porque ninguém, na visão deles, poderia interpretar. E quando eles perceberam que o Espírito de Deus estava com José, para que aqueles sonhos pudessem receber uma interpretação, então eles abriram o seu coração para aquele homem de Deus chamado José. E aí, irmãos, há uma pergunta que fica para nós. Quando Deus coloca os dons na nossa vida, nós sabemos lidar com estas ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos? José recebeu um dom, e o dom de José
além de ser um excelente administrador, também era o dom de interpretação de sonhos. E aí, irmãos, José pega esta ferramenta que Deus colocou em suas mãos e usa essa ferramenta para a glória de Deus e diante daqueles homens. E quando José usa essa ferramenta que Deus colocou em suas mãos, que era o dom de interpretar sonhos, ele nos ensina algumas lições importantes sobre os dons que Deus coloca em nossa vida e em nossas mãos. Você sabe qual é o dom que Deus tem te dado? Você sabe qual é a ferramenta que Deus tem colocado na tua vida para ser, usada diante da igreja e diante do mundo? Alguns podem falar: olha, eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de tocar, eu tenho o dom de falar, eu tenho o dom de discernimento, eu tenho uma facilidade de exercer a misericórdia sobre a vida das pessoas, eu tenho o dom de administrar, eu tenho, enfim, as pessoas têm os seus dons e as suas ferramentas. E é muito importante que você tenha a percepção de qual é a ferramenta ou o dom que Deus tem abençoado a tua vida. Porque sabendo disto, com certeza você vai conseguir gerenciar melhor este dom que Deus colocou na tua vida, como José fez diante daqueles dois homens. E aqui, irmãos, queria extrair 3 lições importantes para a nossa vida. Quando nós falamos sobre ferramentas que Deus coloca na nossa vida para usar diante da igreja e diante do mundo. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você é que quando nossos dons são utilizados, nem sempre os resultados agradam. Preste atenção nisso. Quando os nossos dons são utilizados, nem sempre os resultados agradam. Vejam o que nós lemos no texto bíblico, e é importante que isso fique na nossa mente. José, ele interpreta 2 sonhos. O primeiro sonho foi algo bom na vida daquele que sonhou, não é? José vira para o copeiro e diz: olha, o teu sonho significa que daqui a 3 dias você será restaurado. Você vai voltar a exercer aquela função importante que você exercia antes. Você vai voltar a dar a comida e o cálice de vinho na mão do próprio Faraó. E diz a Bíblia que Faraó faz uma grande festa, reúne os seus servos, e naquela festa, nos 3 dias que José falou que ia acontecer, o Faraó vira e restaura então a posição daquele homem. Foi algo bom, algo que agradou, algo que fez bem a vida daquele homem que ouviu a interpretação do sonho. E o outro, a Bíblia diz que achando e vendo que aquilo que o copeiro recebeu foi algo bom, ele então declara o seu sonho também para José. Mas a interpretação do sonho do padeiro não teve a mesma benesse que a interpretação do primeiro sonho. Porque José vira e diz: olha, o teu sonho significa uma outra coisa. O teu sonho significa que em 3 dias você será pendurado, será enforcado e sua carne será comida pelas aves. E ali, irmãos, então eu fico imaginando esse homem que ouviu esta palavra de José. Ele não deve ter se agradado desta interpretação. José poderia muito bem pensar o seguinte: olha, esse sonho é algo terrível, eu vou maquiar um pouquinho aqui e não vou falar exatamente aquilo que ele significa. Eu vou aliviar um pouquinho a barra para esse homem, eu vou suavizar a mensagem e a interpretação desse texto para esse homem. Mas José não fez isso.
ele não suavizou a interpretação. José declarou exatamente aquilo que o sonho significava. E por que José fez isso? Porque ele sabia que quando ele iria exercer esse dom, muitas vezes o resultado não agradaria aqueles que estariam ouvindo. E isso, irmãos, é algo importante para a gente, porque na verdade o que demonstra aqui é que a felicidade de um, né, foi a tristeza do outro. E isto nos faz perceber que quando nós usamos o nosso dom corretamente, muitas pessoas não se agradarão deste resultado. E aí a gente fica pensando no seguinte: imagine um pregador que tem que falar sobre o Evangelho, e ele entende então que o Evangelho só deve ser anunciado aquilo que é bom para as pessoas. Ou seja, se você aceitar a Jesus, você vai para onde? Para o céu. Jesus é uma coisa, é alguém muito bom. Jesus entrando na tua vida, você vai ter felicidade, você vai ter alegria, você vai ter uma direção para a tua vida e você vai assegurar a vida eterna. Irmãos, isto é verdade, mas o Evangelho do Senhor Jesus também fala que aquele que negar a Jesus irá para o inferno. E isso vai desagradar a muitos daqueles que ouvirão esta palavra de um homem ou de uma mulher de Deus usando o seu dom. A verdade é, irmãos, que nós não podemos suavizar a mensagem do Evangelho, porque esta mensagem, ela fala com sutileza das benesses, mas ela não passa a mão por cima daquele que pega. Ela fala que todo homem que pecar, ele morrerá, que há necessidade do arrependimento, que há necessidade dele entender, não é? Que o crente, quando exerce o seu dom diante do mundo, diante da igreja, ele não pode pensar, não é, em evitar, quem sabe, conflitos. Porque se você está falando em nome de Deus e você está sendo fiel à palavra do Senhor, pode ter certeza que conflitos virão, que terão pessoas que não vão se agradar, não vão aceitar a palavra do Evangelho. E quando Jesus fala com os seus discípulos acerca da necessidade deles pagarem o preço do discipulado, a Bíblia diz que muitos abandonaram Cristo. E ele vira para os 12 e diz assim: vocês também não querem então ir com o restante? E o que Pedro diz? Para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. Enquanto uns diziam: dura esse discurso, quem o pode suportar? Pedro entendia que aquela palavra dura era necessária para a vida dos discípulos. Por isso, irmãos, é que a gente tem que entender que não é realista pensar que vamos agradar a todas as pessoas quando usamos os nossos dons. José usou o seu dom de interpretação, falou aquilo que Deus revelou a ele, coisas boas para um, coisas ruins para outro, mas ele foi fiel e não se preocupou em agradar ou suavizar a mensagem que ele tinha para aqueles dois homens. E um grande pregador chamado Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, ele dizia o seguinte, numa das suas mensagens: enquanto Roma pegava fogo, Nero tocava música. E aí ele faz a aplicação disso dizendo o seguinte: assim são alguns pregadores
que enquanto as almas estão perdidas, acabam tocando em coisas secundárias ao invés de tocarem na ferida. Essa é uma responsabilidade da igreja. A gente tem que entender que o Senhor não nos chamou para agradar as pessoas. O Senhor nos chamou para sermos fiéis. E na fidelidade, irmãos, que nós nos apresentamos diante do Senhor, a proclamação, ela terá coisas boas para alguém ouvir, mas também terá palavras duras e difíceis para que outros possam ouvir. É quando Jesus fala assim para alguns: ó, vinde benditos de meu Pai e entrai para o gozo do seu Senhor. Ele não fala isso para todo mundo, porque para aqueles que rejeitaram a sua palavra, ele tem uma outra palavra, ele vai: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Jesus não suaviza o seu discurso para agradar as pessoas. E o nosso problema é esse, irmãos. Nós temos o dom, seja ele qual for, e nós procuramos agradar as pessoas, e a todas as pessoas. E quando você tenta agradar a todo mundo, você desagrada a todos. E a verdade é que José nos ensina que quando a gente usa o nosso dom, nós temos que ter a certeza: nem todo mundo vai ficar feliz, nem todo mundo vai se agradar, mas a pergunta que você tem que fazer é: você está sendo fiel a Deus no uso do teu dom? Você está mantendo a sua integridade no uso do teu dom? A palavra que você está ministrando, a música que você está cantando, a atividade que você está fazendo, é aquilo que Deus mandou fazer, é aquilo que Deus mandou cantar, é aquilo que Deus mandou falar? Se é, irmãos, então fiquem em paz, mesmo que o resultado seja um alvoroço em algumas vidas, mesmo que alguns se levantem e fiquem chateados com a ministração, com a palavra. Se você crê que foi Deus que colocou no teu coração, se você crê que isto está em sintonia com as Escrituras, mantenha a tua integridade como José manteve. Falou o que tinha que ter falado com o copeiro, falou o que tinha que ter falado com o padeiro, foi a consequência boa para um, a consequência ruim para outro, mas manteve a sua integridade, não mudou uma palavra, não suavizou o seu discurso, não inventou, não adaptou para que as pessoas pudessem ter uma boa imagem dele. Pelo contrário, manteve a interpretação do jeito que tinha que ser feito. E aí, irmãos, José pode ter falado assim: me desculpe, mas foi isso que Deus mandou falar para você. E quantas vezes a gente é obrigado a falar isso, irmãos? A gente ama a pessoa, às vezes a pessoa está no erro, ela está no engano, ela está cega, e aí você vai com a palavra de Deus e diz: me desculpe, Deus mandou falar isso para você, para abrir os teus olhos, para alertar você. Enquanto para outros Deus manda, não é, falar algo de bom que vai, não é, alegrar o coração daquela pessoa, quem sabe animar o coração daquela pessoa. Mas em todo momento, o que José nos ensina é que quando os dons são utilizados, nem sempre os resultados agradam. E isso nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler. Agora, vejam uma segunda lição que a gente pode tirar então com o exercício do dom de José naquele momento da interpretação, né? A gente pode perceber isso o seguinte, quando os nossos dons são utilizados, não espere recompensa ou reconhecimento. Acompanhe na Bíblia o que diz aí, o verso de número 14 e 15. José interpreta o sonho do copeiro e ele faz um pedido para o copeiro, né? Ele diz assim, porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem
nesta masmorra. Aí veja o verso de número 23. Aquele que foi abençoado, aquele que foi ajudado, aquele que foi socorrido. O que a Bíblia diz no verso 23? O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Interessante isso, né, irmãos? José, ele ajuda aquele homem a sair do seu estado de miséria e de desgraça. O homem estava preso, o homem estava, caído na sua fama, naquilo que ele tinha como importante, prestígio, os seus recursos. Ele tinha perdido tudo, estava comendo a comida indigna dos presos. E aí José interpreta o sonho daquele homem, e aquele sonho, como uma profecia, se cumpre 3 dias depois. E naquela ajuda, naquele apoio, naquele auxílio, José pede que aquele homem se lembre: quando você estiver lá fora, diante de Faraó, lembra de mim, fala para Faraó sobre mim. E a Bíblia diz que aquele homem se esqueceu de José. Quando você usa o teu dom, irmão, na igreja, quando você usa o teu dom lá fora, não espere reconhecimento. A verdade, irmãos, é que aquele homem vitorioso não lembrou de quem o ajudou. E às vezes a gente fica olhando as pessoas na igreja falando: tem gente ingrata, ninguém olha para aquilo que eu fiz. Olha, eu me esforcei tanto, passei tanto tempo naquele ministério e ninguém reconhece o que eu fiz para as pessoas. Irmãos, nós não podemos correr atrás de reconhecimento, nem correr atrás de recompensa. O Senhor está olhando o esforço que você está fazendo. O Senhor te recompensará no tempo certo. Mas a verdade, irmãos, é que muitos procuram a recompensa aqui na terra. Muitos procuram o tapinha nas costas. Muitos procuram chamar à frente para mostrar a todos o que está sendo feito. Muitos procuram um diploma, o canudo de reconhecimento, quando na verdade, quando Deus coloca o dom para você, é um dom para servir aos outros, e isto em nome da glória de Cristo. Quem tem que aparecer é o Senhor. Se você buscar reconhecimento, se você buscar recompensa, você será glorificado, você será reconhecido. As pessoas vão olhar o teu esforço, o teu trabalho, e não vão admirar aquele que de fato fez através de você. E isso, irmão, nós vemos aqui. Aquele homem se esqueceu de José. Como muitas vezes, irmãos, eu sei que é importante você reconhecer, não é, o trabalho de alguém que te ajudou, que te fez bem. Mas a verdade é que nós não podemos deixar de fazer as coisas porque alguém deixou de nos reconhecer. Se o Senhor está olhando para nós, amém. Se as pessoas vão elogiar você, vão dizer um muito obrigado, amém. Mas o crente não pode ficar esperando e aguardando estas coisas. E eu estava lendo uma história que é interessante, queria compartilhar com você, de um piloto norte-americano que na guerra do Vietnã, ele teve o seu avião abatido. O nome desse piloto é Charles Plumb. Não sei se esse é o nome, se eu consigo interpretar direito ou falar direito o nome dele, não é? Esse piloto, ele teve o seu avião abatido em terras inimigas e soltou de paraquedas antes do avião cair, e foi pego como prisioneiro e ficou 6 anos numa prisão lá no Vietnã.
E depois de 6 anos ele foi libertado, voltou para a sua pátria, né, para os Estados Unidos, e a partir dali ele começou a dar conferências sobre o que ele aprendeu estando preso, não é? Nesses 6 anos preso ali nas terras, não é, do Vietnã. E num dessas conferências, num hotel, enquanto ele estava almoçando, um outro homem, né, apareceu perto dele e falou assim: você é o piloto? É o Charles Plumb? Aí ele falou: sim, sou eu. Foi você que foi abatido e caiu lá e foi preso 6 anos? Fui. Aí ele falou assim: você soltou de paraquedas e caiu? Ele foi exatamente isso. Aí ele falou assim: olha, sabe quem sou eu? Eu sou o homem que dobrou o paraquedas que você usou naquela noite, naquele dia. E ele ficou assustado, né? E ficou espantado. A única coisa que ele pôde dizer naquele momento foi obrigado. E depois ele voltou para casa e ele conta no relato que ele não conseguiu dormir, pensando quantas vezes ele passou no porta-aviões, não é? Como um piloto arrogante, achando que era o piloto, né? Era o tal, e passava por aquele marinheiro várias vezes e nunca passou pela cabeça dele que aquele jovem marinheiro passava horas dobrando paraquedas, fio por fio, para que os pilotos pudessem usar num dia de emergência. E então ele teve a oportunidade de encontrar de novo aquele homem, e ele deu um abraço naquele homem, e ele disse: muito obrigado, porque aquele paraquedas salvou a minha vida. E aí, a partir daquele momento, irmãos, toda vez que ele termina uma palestra, ele termina perguntando para as pessoas: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Qual foi a pessoa que de repente te ajudou, que estendeu a mão para você, que te auxiliou nos momentos mais complicados, e você nem sequer disse um muito obrigado? Você nem sequer deu um abraço nessa pessoa, nem sequer reconheceu. Quem é que dobrou o teu paraquedas hoje? José, irmãos, dobrou o paraquedas daquele homem. Ele ajudou aquele homem quando ninguém teria condições de ajudar. E aquele homem nem sequer disse um muito obrigado. A Bíblia diz que ele esqueceu de José. Se o crente não pode esperar reconhecimento ou recompensa por fazer o que ele tem obrigação de fazer, eu acho que o mesmo crente, quando recebe um apoio, recebe um auxílio, recebe um momento de ajuda, uma palavra amiga, um abraço, não é? Quando ele é apoiado, quando ele é incentivado, eu acho que esse mesmo crente deveria virar para aquela pessoa que dobrou o seu paraquedas, que ajudou ele nesse momento, e dizer: muito obrigado. Obrigado por Deus colocar você na minha vida. Obrigado por você ter sido bênção no momento que eu mais esperava. Entende, irmãos, a dupla aplicação desta palavra? Você não pode deixar de ajudar alguém, de abençoar a vida de alguém, de dar uma palavra até mesmo dura para alguém, não é? Esperando uma recompensa, um muito obrigado, um tapinha nas costas, uma chamada do pastor no púlpito ou alguma outra coisa. Você não pode associar ou depender disso para fazer alguma coisa. Mas se alguém faz alguma coisa e abençoa a tua vida, você tem que ser alguém capaz de reconhecer e dizer um muito obrigado, porque muitas pessoas já dobraram paraquedas que você usou em vários momentos. Sim, meu irmão?
ele é responsabilizado. É verdade. Então o irmão Saulo, que foi paraquedista, né, durante muito tempo, está falando aqui, né? Todo mundo que dobra o paraquedas, no final ele assina uma responsabilidade ali. Se der algum problema, aponta logo, né? Responsável. Mas aquele que usou o paraquedas e desceu tranquilo, poderia no final também, né, escrever uma palavra lá: parabéns, muito bem dobrada, né? Que maravilha seria quando isto acontecesse. Irmãos, isso é claro para a gente. E José nos ensina, a vida de José nos ensina estas coisas. Que quando nós usamos os nossos dons, não devemos esperar recompensa ou reconhecimento. Fazemos porque amamos a Deus e obedecemos a sua palavra e amamos o próximo. Mas se alguém faz por nós, não pode faltar uma palavra de reconhecimento. Muito obrigado, porque você foi usado por Deus para me abençoar. Amém? E por último, nesse texto, a gente aprende também que quando nós usamos os nossos dons, não devemos fazer acepção de pessoas. Estes homens estavam ali dentro e estavam sendo derrubados pelas circunstâncias da vida. Não eram hebreus como José, não estavam vindo do mesmo lugar que José. Talvez ao entrarem na prisão até mesmo ignoraram José, mas a verdade foi que José não fez acepção de pessoas quando ele usou aquilo que Deus colocou na sua vida para abençoar outras pessoas. José foi lá e falou: olha, é o sonho de vocês que está trazendo esse mal-estar na vida de vocês? Então me contem este sonho, porque Deus vai trazer a interpretação e vai aliviar o coração de vocês. E José então se colocou à disposição para abençoar aquele momento, né? E mesmo que o padeiro-chefe tenha recebido uma sentença de morte, na verdade, Deus, ali usou de misericórdia, permitindo que o sonho dele fosse interpretado. E isso, irmãos, alcançou o coração de pessoas que talvez, numa visão distorcida que José tivesse, poderia falar: olha, esses homens não são dignos de terem os seus sonhos interpretados, eu vou procurar alguém, que realmente seja digno. Mas ele foi lá, e independente de quem era, qual era a posição social que aqueles homens tinham, que tinham uma posição social muito grande, independente se tinham recursos ou não, independente de terem fama ou prestígio ou não, José usou o dom que ele tinha para, através desse dom, manifestar a vontade de Deus na vida daquelas pessoas. E muitas vezes, irmãos, o que nós vemos são pessoas na igreja que fazem acepção de pessoas e de circunstâncias para usar os seus dons. Tem gente que fala assim: pastor, eu posso fazer um solo no culto de domingo? Se o pastor falar assim: irmão, culto de domingo já tenho, você pode fazer um solo no culto de quarta-feira? Ah, pastor, quarta-feira não tem quase ninguém, A pessoa quer usar o dom dele colocando as circunstâncias em primeiro lugar. Ou então tem aquele que fala assim: olha, irmão, eu queria que o irmão pegasse na casa de fulano. Logo na casa de fulano, eu não me dou muito bem com fulano, não dá para eu pregar na casa de fulano, E aí escolhe o lugar onde vai pregar pela afinidade que tem com a pessoa. Irmãos, quantas vezes nós vemos isso se repetir na igreja? Nós colocamos os nossos dons a serviço de pessoas e circunstâncias que nós queremos. E o que José faz? Estando no reino, ou estando na prisão, ou estando na casa de Potifar, ele se colocou a serviço usando o seu dom para abençoar.
pessoas diferentes, em lugares e circunstâncias diferentes. E o crente, ele, com o dom que Deus colocou nas suas mãos, com as ferramentas que Deus colocou em suas mãos, ele não pode, de maneira nenhuma, fazer acepção de pessoas ou de circunstâncias. O nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Você concorda comigo? Se Jesus faz alguma coisa, e se você seguir aquilo que Jesus fez, você está no caminho certo. E Jesus fazia milagres tanto com aqueles que eram judeus como aqueles que não eram judeus. Jesus fazia, e trazia palavras de esperança, curava, pessoas que faziam parte do povo judeu e também pessoas que não faziam. E nesse sentido, irmãos, é importante que a gente leve isso muito em conta quando você percebe qual é o dom que Deus colocou para você. Se Deus te deu um presente como esse, te deu, talvez você não saiba qual é, mas Deus te deu, que você use com todos aqueles que precisarem e em todas as circunstâncias que Deus colocar você. Não faça acepção de pessoas, não faça acepção de circunstâncias ou lugares. Deus quer usar você com quem Ele quer, aonde Ele quer e para o motivo que Ele quiser. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Amém, queridos? E essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Eu queria pedir a você que se colocasse em pé por um momento. Nós já estamos encerrando o culto desta noite, mas eu queria fazer uma oração por todos aqueles que se encontram aqui neste lugar. E quero fazer uma oração para você que nos acompanha pela internet também. Querido, Deus deu dons à igreja. Você recebeu este presente das mãos do Senhor. Como você tem agido com este presente que Deus colocou em tuas mãos, na tua vida? Você que é músico, você que é pregador, você que é diácono, presbítero, você que é homem e mulher que tem um dom de Deus, e Deus tem usado você poderosamente, ou Deus pode usar você mais e você não percebe isso. Eu quero convidar você a, nesse final de culto, refletir sobre isso. Quando você usa o seu dom, você tem esperado recompensa ou reconhecimento? Se você tem feito isso, a tua postura tem sido errada. Quando você usa o seu dom, você tem percebido que o resultado pode não agradar a pessoas? Não se preocupe com isso. Não procure adaptar a mensagem, não procure suavizar a mensagem. Fale o que Deus mandou falar, haja da maneira que Deus pediu para agir, e o Senhor estará com você pela tua fidelidade. Quando você usa o seu dom, você faz acepção de pessoas, de circunstâncias. Se você age desta forma, você está indo contrária à vontade do Senhor. Porque se Deus te colocou num lugar, se Deus te deu uma oportunidade para estar diante de uma pessoa, é porque Deus quer que você seja bênção na vida desta pessoa e neste lugar, em nome de Jesus. Alguém fez o bem para você e você nunca disse um muito obrigado. Quem dobrou o teu paraquedas hoje, reconheça que existem pessoas enviadas pelo Senhor que têm abençoado a tua vida e que você precisa reconhecer como sendo instrumentos que têm ajudado você a caminhar na fé. Vamos orar, irmãos, e vamos interceder pela vida daqueles que também pedem oração. O Henrique Alves e a Sara Rezende, que estão acompanhando o culto pela internet. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela viagem então, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos o teu nome pela tua palavra ministrada nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, porque tu nos considera dignos
de sermos presenteados com dons. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor capacita a tua igreja, ministrando, Senhor Deus, na vida dos membros do teu povo, da tua igreja, armas, ferramentas que abençoam, Senhor, pessoas dentro e fora da nossa comunidade. Por isso, Senhor, permita que sejamos hábeis na manifestação destas ferramentas, no manuseio destas ferramentas, para que em tudo o teu nome seja engrandecido e glorificado. Ó Deus, que usemos, Senhor, os nossos dons sem fazer acepção de pessoas ou de circunstâncias. Dá-nos, Senhor, a percepção de abençoarmos a quem estiver do nosso lado, a quem estiver próximo, a quem o Senhor nos mandar, em circunstâncias que forem. Ó Deus, esteja conosco, nos dando, Senhor, a capacidade de naquele encontro, de naquele momento, nós sermos usados de tal forma que estas pessoas, que estas vidas sejam transformadas pelo teu maravilhoso poder. Ó Deus, dá-nos a percepção de que não estamos, Senhor Deus, aqui para agradar pessoas, mas para sermos fiéis e a usarmos as ferramentas que são os nossos dons, que possamos entender que muitas vezes não agradaremos a todos. Ó Deus, permita que nós não esperemos recompensa, que façamos tudo por amor à tua obra, por amor ao teu nome, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor tem olhado para nós e tem percebido o que temos feito ou deixado de fazer. Ó Senhor Deus, quantos têm dobrado os nossos paraquedas e não reconhecemos a ajuda, o apoio, o incentivo. Dá-nos, Senhor Deus, olhos espirituais para reconhecermos aqueles que caminham junto conosco, sendo o nosso apoio nesta caminhada. Eu louvo o teu nome, Senhor Deus, porque não caminhamos sozinhos. Temos homens e mulheres do nosso lado que têm sido colocados pelo Senhor para nos apoiar nesta caminhada difícil, mas muito recompensadora para a glória e honra do teu nome. Senhor, eu quero entregar em tuas mãos a vida do Henrique Alves. Ó Deus, abençoe o seu sogro que está internado. Ele está com coágulos no cérebro, Senhor Deus. E mesmo que muitos possam dizer que não há jeito, ou que é difícil, nós queremos declarar que reconhecemos que o Senhor pode. Age na vida deste homem, Senhor Deus, e permita que ele seja curado deste coágulo para a glória do teu maravilhoso nome e testemunho para aqueles que não te conhecem, Senhor. Oro pela vida da Sara Rezende, Senhor, que está se recuperando de uma operação de emergência. Abençoe a vida da nossa irmã onde ela estiver, para que ela seja restaurada plenamente da sua saúde. Todos aqueles que se encontram enfermos, Senhor, nós pedimos que tu venhas com a tua graça, com a tua misericórdia, abençoar com cura. Ó Deus, pedimos que seja restaurada a saúde para a glória do teu maravilhoso nome. E rogamos pela viagem do teu servo Saulo, da sua família. Ó Deus, que eles sejam levados em paz, na segurança da tua companhia, para que tenha ali um encontro com o seu filho e se alegre com ele, Senhor Deus. Nós te agradecemos por essa noite, pelas respostas de oração, pela ação do teu Espírito na vida desta igreja, e pedimos, Senhor Deus, caminha conosco. Em todo momento nós rogamos, caminha conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. E agora...